Olá pessoal, vamos para mais um tópico aí de saúde da mulher, complementando a aula sobre assistência integral do recém-nascido. Hoje agora nós vamos falar sobre a assistência ao recém-nascido com necessidade de reanimação. Lembrando que sempre nós devemos promover calor, né? Posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar as vias aéreas e não deixar esse bebê molhado. Então, a gente sempre deve secar ele, desprezando os campos úmidos, tá? E a massagem cardíaca, ela vai ser iniciada após 30 segundos de ventilação com oxigênio suplementar. Então, nós vamos começar favorecendo aí a oxigenoterapia para esse bebê. Esse recém-nascido não conseguiu aumentar a sua frequência cardíaca, não melhorou a frequência respiratória dele, após 30 minutos, a frequência cardíaca dele ainda está inferior a 60 batimentos por minuto, aí sim a gente vai entrar com massagem cardíaca e ventilação. Lembrando que ela deve ser sincrônica, né? Então, nós vamos fazer ventilação e vai fazer a manobra de reanimação ali sincronicamente. Então, sempre deve ser realizado uma ventilação, né? Então, nós vamos começar ventilando e não massageando. Por quê? Porque no recém-nascido ocorre aí uma parada respiratória, tá? No adulto, geralmente acontece uma parada cardiorrespiratória, onde o coração para primeiro, depois vai parar aí a parte da respiração. E no recém-nascido, não. Primeiro vai acontecer uma parada respiratória para depois acontecer uma parada cardiorrespiratória, tá? Por que isso acontece? Porque o bebê, como eu já falei para vocês, ele está na fase de transição, né? Da vida intrauterina para a vida extrauterina. Então, muitas vezes ele tem que se adaptar, não consegue se adaptar e ocorre aí um sofrimento fetal, podendo levar a uma parada respiratória, tá? Então, o importante é vocês saberem que nós devemos fazer a massagem, começar primeiro com uma ventilação, tá? Então, nós vamos primeiro ventilar esse recém-nascido para depois fazer a manobra de cardio-reanimação. Então, como que nós vamos verificar se esse bebê está respirando ou não, tá? Então, é necessário vocês colocarem a mão na testa dele e a outra vocês vão erguer o queixo. Chama-se de manobra de chin lift, essa manobra, tá? Então, essa manobra, ela vai promover uma liberação das vias aéreas, favorecendo aí uma melhor troca entre o profissional e o recém-nascido, tá? Então, quando vocês forem realizar aí uma ventilação, seja no hospital ou em qualquer outro local que vocês forem realizar, é necessário que no bebê vocês façam a ventilação de nariz e boca, tá? Então, no adulto, nós fazemos a ventilação só na boca. E no bebê, não, nós vamos fazer no nariz e na boca, tá? Então, sempre observando também o tórax do bebê para ver se esse tórax está elevando ou não, tá? O que nós precisamos saber na massagem do recém-nascido? Nós precisamos saber posicionar a nossa mão. Como que nós devemos posicionar? Então, eu vou explicar para vocês. Linha mamária, centro do tórax ou 2 dedos acima do apêndice xifoide, tá? O apêndice xifoide, ele vai estar localizado ali na caixa torácica. Nós temos o externo, então assim que termina o externo vai ter o apêndice xifoide. E no apêndice xifoide, 2 dedos acima, o local onde nós devemos fazer a massagem cardíaca nesse bebê, tá? Então, como que nós podemos fazer? Dessa forma, tá? Com os 2 dedos posicionados desse jeito,
ou então abraçando o tórax do bebê dessa forma, tá? Então, lembrando que nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar a 30 e vamos fazer 2 ventilação. Então, 30 massagem, 2 ventilação. 30 massagem, 2 ventilação. Lembrando que se estiver no local 2 socorristas, 2 profissionais, um vai ficar na ventilação e o outro vai ficar na massagem, tá? Nesse caso, como temos 2 profissionais ou 2 socorristas, o que nós vamos fazer? Vai ser feito 15 compressões e 2 ventilações, tá? Então, 15 compressões, 2 ventilações durante 2 minutos, tá ok? Então, deu 2 minutos, aí a gente pode trocar. Quem estava na ventilação vai para massagem, quem estava na massagem vai para a ventilação, tá bom? A via preferencial, nesse caso, para infusão de medicações, é a endovenosa, né? Mas nesse caso, fica muito difícil para poder puncionar um recém-nascido, né? Principalmente porque ele não vai ter aí uma boa vascularização, né? Periférica principalmente. Então, pode ser utilizado o cateterismo umbilical, tá bom? Então, pode ser feito aí pelo catéter umbilical, é utilizado nesses casos. A administração de medicamentos por via traqueal também pode acontecer, né? Nós não conseguimos puncionar esse paciente no momento, então nós podemos colocar adrenalina via traqueal. Lembrando que ela vai demorar, né? Porque vai ser absorvida ali, até ser absorvida pelo pulmão, ela não vai ser tão rápida como a endovenosa, tá? Então, os aspectos éticos da assistência do parto no recém-nascido, vai falar aí que apesar de tão pequeno, né, ainda não existe um consenso em relação quão pequeno é o pequeno, tá? Porque as recomendações atuais assumem que os neonatos abaixo de 22 a 23 semanas de idade gestacional não apresentam viabilidade para a vida extrauterina. Porém, né, na prática, a idade gestacional não é conhecida de maneira precisa em uma parcela significativa dos casos, tá? Então, nós sabemos aí que é considerado um aborto quando nasce com menos de 500 gramas, né? E aí precisa se avaliar o peso desse recém-nascido, tá? Então, menos de 1.500 gramas, de 500 gramas aí já é considerado aborto, mas tem que avaliar sempre a frequência cardíaca, tá? Dependendo da idade gestacional, tá bom? A conduta de esperar para ver, ela não deve acontecer, né? Porque senão nós podemos acabar perdendo esse recém-nascido, tá? Enfatizando que a interrupção da reanimação só pode ser realizada após 10 minutos de assistolia, tá? Então, começamos a reanimação, esse bebê não está voltando, não está com frequência cardíaca, nem frequência respiratória. A gente tem que ter, no mínimo, aí 10 minutos de reanimação, segundo a literatura, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!